Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, a artista Gabriela Pereira irá compartilhar sua trajetória e um pouco do cenário teatral do município de Cândido Sales. Desejo a todos um ótimo espetáculo! Eu me chamo Jéssica Ferreira. Hoje estamos aqui com Gabriela, de Cândido Sales. Gabriela Pereira. Oi. Conte um pouquinho de você pra gente. Se apresente, sinta-se à vontade nesse momento. Olá, gente. Eu me chamo Gabriela Pereira de Souza, tenho 32 anos. Conheci o teatro aos 14 anos, num projeto chamado Projeto Teatro Vocacional, que hoje é um programa que existe em São Paulo. E foi uma transformação na minha vida conhecer o teatro. Foi de suma importância para a minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadã. E em 2008, eu vim para a cidade de Cândido Sales, Bahia, e cheguei aqui procurando um teatro, alguma coisa para fazer, e não tinha. E aí, eu comecei a dar aula de teatro. E comecei com um movimento de teatro aqui, que durou bastante tempo, com formação de grupos também. Então, eu passei no concurso para instrutora de teatro na cidade de Vitória da Conquista, isso em 2015. E aí eu fui trabalhar em Conquista também, com essa parte de formação de grupos, teatro na escola. E a minha formação em teatro é a maior parte prática, oficinas, e agora eu estou cursando licenciatura em teatro pela UFBA. Que legal, Gabi. Pela sua história também com teatro, né? E agora tá envolvida numa licenciatura, como é que tá sendo? Está sendo bem diferente para mim. Tem sido um desafio muito grande, porque eu conhecia a parte prática do teatro, e não a parte teórica do teatro, né? Então, ter contato com a teoria está me enriquecendo muito, ao mesmo tempo que está me afirmando qual o meu lugar diante disso tudo, né? Está sendo muito importante o conhecimento que eu estou adquirindo na universidade, mas principalmente para mim ver como o meu conhecimento prático, o meu fazer, é a base, é o suporte. Muitas vezes a gente acha que para desenvolver alguma coisa a gente tem que ter um diploma, a gente tem que ter um determinado conhecimento, e na verdade, se você fizer com o seu coração, estiver atento para saber que tudo é método de tentativa e erro, você vai trilhando o seu caminho, né? Que não deixa de ser válido, não deixa de ser de grande valia. Mas eu acho importante também ter o contraponto acadêmico, até porque essa parte acadêmica é o que fica para a história, né? Dois pesos e duas medidas, né? Eu estou conseguindo caminhar
entre esses dois e ver também esses dois. Eu era muito cobrada pelo fato de não ter uma formação acadêmica na área, né? Hoje eu posso dizer que ter uma formação acadêmica não é tudo, mas é importante também, né, para quem se propõe a trilhar esse caminho. E aí, e o que você me diz sobre o que é fazer teatro para você? E também, até para quem está do lado de fora, entender também o que é e como é esse fazer teatro. E se você puder também trazer esse link para a cidade que você está residindo atualmente, né, Cândido Sales, como é que tem sido esse fazer teatro e se tem sido possível também. Acho que foi muitas questões, mas o que você conseguir puxar em cima disso aí, a gente já vai dialogando em cima disso. Então, bora, né? O que é se fazer teatro? Aí vai ser uma hora que eu vou recorrer à teoria para poder me justificar. Eu ganhei um livro que foi muito importante para mim. Chama-se O Teatro, a Arte do Encontro, de Roberto de Abreu. Quem me deu esse livro foi Manuela do Apodil. E quando eu li esse livro, eu falei assim: poxa, fala aquilo que eu penso, que o teatro é a arte do encontro. Então, se não tem encontro, se não tem essa troca que eu falo, né? Para mim não tem teatro. Não vou ficar aqui sozinha na minha casa, divagando, né? E falar que isso é teatro. Se eu filmar e colocar na internet, eu vou estar trocando. Então, a gente pode chamar isso, não sei se de teatro, mas de uma coisa que possa remeter ao teatro. Então, baseando em Roberto de Abreu, eu digo que o teatro é a arte do encontro. E sobre isso aqui em Cândido Sales, né? Como eu disse, quando eu cheguei em 2008, não tinha nada de teatro aqui. E aí foi uma época em que os programas da assistência social, né, estavam muito em voga. O CRAS, o CAPS, todo esse tipo de programa estava tendo um incentivo muito grande. E dentro das propostas do CRAS, que tinha aqui na época, era ter aulas de artes. Aí tinha violão e tudo mais, aí ficaram sabendo que eu fazia teatro. E eu estava procurando fazer teatro. Aí me perguntaram: você não quer dar umas aulas por 6 meses para a prefeitura de teatro? Eu falei: fechou, porque eu precisava do espaço, né? E de toda aquela coisa de divulgação. E aí foi assim que eu comecei, com essas aulas, que era para durar apenas 6 meses. Tive bastante alunos, tive algumas umas coisas assim que eu gostaria de comentar. Eles fizeram um processo de seleção para as oficinas. E nesse processo, passava as pessoas com avaliadores, psicólogos e tudo mais. Tinha uma menina, o nome dela é Tâmara Samili. Ela é portadora de necessidades especiais. E aí ela não passou na avaliação deles para fazer o curso de teatro, por conta das limitações dela. Mas comigo ela passou. Aí, quando eu soube que ela não tinha passado, eu procurei ela pessoalmente e convidei ela a fazer as aulas. Disse que a gente ia trabalhar. Eu não sabia como trabalhar com ela, porque o problema dela é motor, né? Principalmente motor. E a gente trabalha muito corpo. Mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive. E, inclusive, ela ganhou o prêmio de atriz revelação em um espetáculo. E até hoje ela fala o quanto que isso foi importante para ela, até para ela conseguir depois vencer algumas barreiras pessoais dela. Então, eu me lembro muito desse dia, dessa seleção que teve, aí era 3 turmas que eu tinha, uma com criancinhas menorzinhas, uma com adolescentes, e outra que era uma turma mais jovem adulta. E nessa turma jovem adulta, foi que eu consegui desenvolver melhor. Formei com eles um grupo, porque eu sempre tinha essa coisa de formação de grupos. Aí eu consegui formar com eles um grupo, que inicialmente chamava-se Grupo em Cena. E a gente conseguiu ir para um festival. E foi muito interessante como isso aconteceu. Eu nem sabia de festival, nem nada disso. Aí apareceu um cara
na cidade, falando que ia ter um festival em Jequié, e se tinha algum grupo de teatro, aí me encontrou. Aí assisti um ensaio, nossa, ele falou assim, nossa, mas vocês estão tocando Caetano Veloso para quem gosta de calypso. Eu fiquei sem entender o que ele estava querendo dizer. E achei que a gente não ia conseguir passar para o festival, né? Mas a gente passou para esse festival, sim. Eu tinha 19 anos. E nesse festival, além desse prêmio de atriz revelação, a gente foi indicado para melhor texto, melhor iluminação. E a iluminação era toda vela, porque a gente não tinha luz. Aqui a gente não tinha um espaço próprio para teatro. Então, o que a gente podia fazer era iluminar com vela. A gente levou essa indicação a gente levou o prêmio de melhor iluminação, na verdade, e eu ganhei o prêmio de melhor direção. Aí Poxa, foi isso. onde caiu uma ficha de responsabilidade, porque até então eu via o teatro como um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer, uma forma de mudar o mundo, mas eu não me via como diretora, eu não conseguia nem me imaginar como diretora, nem imaginava que o que eu estava fazendo era direção. Eu estava ali dando aula e eu queria participar, junto com os alunos, mas eu não podia porque eu tinha que dar aula. Então, eu não sabia que aquilo era direção. Aí, quando eu ganhei esse prêmio de melhor direção, caiu a ficha, junto com ela, uma grande responsabilidade e uma briga sempre para sair dessa posição de dirigir, né? Eu já conversei também, novamente, citando Roberto de Abreu, ele falava muito isso comigo também, como era sofrido a gente estar nessa posição de diretor e invejando o ator, a gente querendo estar na posição do ator. Então, foi sempre essa briga, mas eu acho que é um conflito bom, porque sempre me colocou no lugar de experimentar, de querer que as outras pessoas também estivessem numa posição de liderança, não somente eu. E assim a gente foi crescendo, participando de festivais, sempre recebendo algum tipo de premiação, o que eu acho muito importante quando tem essas premiações no teatro, porque a gente, por exemplo, o menino está ali se dedicando, indo para as aulas no final de semana. O pai e a mãe quer saber dele ganhar um diploma, ganhar dinheiro, ter um emprego. Então, quando ele chega com algum dinheiro, ó, isso aqui eu ganhei no festival de teatro, olha, isso aqui eu ganhei num projeto de teatro, já é outra forma, outra visão que os pais, que a família, que a sociedade passa a ter do teatro. Então, eu acho que nisso o meu trabalho aqui na cidade de Cândido Sales deixou um legado, porque foi a primeira vez que um grupo da cidade começou a ganhar festival. Como o pessoal comentava que era engraçado, a gente saía na rua e falava assim, nossa, você apareceu no BATV, você apareceu no BATV, e apontava para a gente assim, os meninos ficavam todos orgulhosos, né? Isso é muito bom, a gente ter orgulho de quem a gente é e do que a gente faz. Então, foi importante isso. E também foi nesse festival que eu descobri o pessoal falando de editais, né? Ainda era uma conversa muito assim, não sei o que, edital, não sei o que. Alguém me falou assim, por que você não faz um projeto? Aí eu fui, projeto, mas também não me explicou muito. Projeto de quê, edital do quê? Eu fui pesquisar, né? Curiosa como eu sou, fui pesquisar. Aí eu pesquisei esse negócio de projeto, edital, e em 2010 a gente conseguiu o nosso primeiro projeto. Chamava-se Uma Ponte para a Nova Conquista, porque Cândido Sales era chamado antes de Nova Conquista, por ser uma cidade próxima à Vitória da Conquista. Aí a gente montou essa ideia, era resgatar a história da cidade e fazer uma peça. Só que eu não sabia escrever projetos direito e muito menos, e até hoje eu sou péssima na questão de orçamento e finanças. Eu não sei me pagar, eu não sei pagar os outros. Foi terrível essa questão. Eu me lembro que no projeto todo, assim, o pagamento da gente era R$ 60. Era uma coisa assim, era muito bizarro. Mas foi com esse projeto que a gente ganhou nosso primeiro dinheiro, assim, sem ser de festival, né? E viu que dava para lançar ideias e desenvolver ideias. E foi um projeto muito interessante na parte de pesquisa, que a gente foi conhecer histórias da cidade.
Nisso, eu me aprofundei um pouco na história do teatro da cidade. Como é que era o teatro aqui antes, que até então eu não conhecia nada. Aí tem uma pessoa aqui, o nome dele é Luiz Carlos Brandão. Ele até hoje, ele trabalha mais na área de literatura, mas ele escreve textos de teatro. Inclusive escreveu um texto de teatro para mim na pandemia, chamada Candinha Capadora, justamente porque a história de Cândido Sales é baseada num cara chamado Cândido Capador. Ele trabalhava com teatro aqui, as pessoas eram muito comovidas com a peça, com as peças que ele fazia. Todo mundo lembra muito das peças que ele fazia. Hoje ele não trabalha mais com teatro. E bem antigamente tinha um pessoal que se apresentava em cima de aqueles caminhão que tinha carroceria, abria as carrocerias e fazia palco. Eu achei isso uma ideia que poderia ser explorada para teatros de rua, né? Um caminhão que vira palco, assim, deve ser bem legal isso. E tinha um circo que era feito pelas próprias pessoas da cidade, que ensaiava umas coisas bem loucas, assim, tipo pisar na brasa. Eles pisavam na brasa e depois se apresentavam fazendo isso. E teve um cinema também na cidade. É, Aí foi as histórias, né, que a gente recuperou da história do teatro e outras histórias do imaginário popular. Foi bem legal, mas a gente teve um problema nesse projeto. No orçamento, tinha separado R$ 5.000 para retelhar um espaço que é da prefeitura, chama-se o Espigão, é o único espaço que tem aqui até hoje, assim, da prefeitura. É, Era para retelhar ele, para a gente poder apresentar a peça lá. Mas eles não estavam abrindo espaço para a gente. Todo encontro era uma coisa diferente. Ah, trocou o funcionário que está com a chave do cadeado. Ah, o funcionário que está com a chave do cadeado está de pileque, não vai abrir. Era cada coisa absurda que a gente transformou a peça numa peça de rua e apresentou. E os R$ 5.000, a gente era tão besta, que em vez de usar para qualquer outra coisa e depois justificar dentro do orçamento, não. A gente devolveu para a Secult. É, a gente aprendendo ainda a lidar com isso. Depois a gente teve outro projeto em 2013, é uma ponte para a Nova Conquista, onde a gente foi dar oficina na zona rural. Esse a gente estava aprendendo a se pagar melhor, a não contar com prefeitura, pagava os carros para levar a gente até as escolas que a gente ia dar oficina. A gente pedia as escolas no final de semana para atender o público mais jovem e adulto. A gente deu oficina em 4 locais da zona rural aqui, e foi muito importante, foi uma troca muito linda. E depois das oficinas, a gente fazia uma apresentação. A gente apresentava a peça, nossa peça, e cada grupo de oficina apresentava o que tinha criado durante a oficina, e a gente ainda levava o pessoal dos grupos de dança para apresentar nesses locais. Depois de 2013, que teve esse projeto, acho que antes da minha ida para a Conquista, começou a ficar muito difícil essa questão de projeto, de edital. Os meninos precisavam trabalhar, começou a complicar horários de encontro por conta dessa necessidade de trabalho. E muita gente tem que sair da cidade porque não acha emprego aqui. Então, na época, estava eu, Bruno, Thalita, Elivelto, Tizil, tentando ficar ativo, mas não dava mais. Thalita mesmo era uma pessoa que ela precisava voar, estava envolvida com performance, foi para a Vitória da Conquista, hoje estuda na UFBA de Salvador, Artes Integradas. Então, foi uma coisa que aconteceu, e eu também fui para a Conquista. Aí, depois disso, o teatro aqui não aconteceu mais, né? Tinha só os grupos de dança, não ouvi mais dizer de teatro na cidade. Durante esse tempo, ficou uma lacuna. Até Uhum. agora. Agora abriu uma escola de dança aqui, da Larissa Belado. Ela se formou em dança pela UESB de Jequié. E eu sei que lá na UESB de Jequié tem teatro também. Ela pegou aulas de teatro e ela dá aulas de teatro. Mas é isso, né? É um espaço privado, não é aulas públicas. Então, a gente não tem nada de teatro público
acontecendo aqui, mas eu acho que essas aulas privadas já são um grande avanço. E o espaço dela é maravilhoso, é o melhor espaço que eu já vi aqui para teatro desde que eu moro aqui. Sim. E tem a questão também de que Cândido Sales também, é por ser uma cidade do interior, eu não sei se é referente a outras cidades também, mas como essa questão do acesso da zona rural à cidade, porque tem isso também, né, de que o acesso ao teatro é para quem? Por quem? Então, você tem alguma informação, algum conhecimento sobre a população que reside na zona rural do município? Olha, a única coisa que eu sei é que teve essas oficinas que a gente deu no projeto, que a gente foi para a zona rural. Foi o único movimento de teatro que teve mesmo na zona rural, foi esse. Até hoje não ouvi dizer nada. Assim, tenho certeza que não houve nenhuma atividade partindo de algo cultural ou educacional, assim, não sei aquele teatro da escola, que sempre tem, né? Aqueles professores que fazem atividade, gincana e tudo mais, e traz o teatro, mas o teatro independente, não, né? Mas isso, escola e igreja é o que ainda segura nas manifestações culturais populares na zona rural, é essa. E agora, com a chegada do advento da internet, da tecnologia, o pessoal da zona rural tem se lançado muito em produção de vídeo, né? Canal do YouTube, as crianças, os jovens estão muito se lançando nisso. E sem falar também na própria pandemia em si, né? Que isso afeta, imagino que tenha afetado bastante essa questão do teatro. E como você mesma disse, que Cândido Sales atualmente não conta com nenhum grupo independente de teatro. E aí, como é que você tem feito? Como é que você tem estado com o teatro? Como é que tem sido sua relação? Olha, de crise. Uma vez eu estive com Eduardo, do Grupo Galpão, e perguntei para ele alguma coisa relativo sobre o que é fazer teatro, por que que a gente fazia teatro, algo assim. Eu só sei que ele me falou assim, o teatro é a arte da crise. E eu saí com essa questão, o teatro é a arte da crise. E agora eu entendo bem isso. Quando teve a pandemia, a gente teve um boom que foi muito bom para mim, que foi da Lei Aldir Blanc. Todo dia eu estava em algum grupo, alguma videoconferência, falando sobre a lei, sobre alguma coisa. Então, eu aprendi muito sobre lei, sobre Sistema Nacional de Cultura. Por isso que eu falo assim, a diferença de você aprender na teoria e de você aprender na prática. Por conta da Lei Aldir Blanc, eu acabei aprendendo muito sobre leis do sistema de cultura. Talvez se eu tivesse que ler a lei do sistema de cultura por ler a lei do sistema de cultura, eu não ia entender nada. Então, porque a gente tinha um objetivo de conseguir fazer com que esse dinheiro chegasse em todas as cidades, porque no início foi uma luta muito grande, né, para que não ficasse só o dinheiro, por exemplo, em Salvador, que esse dinheiro fosse irrigado município a município, como é o dinheiro da educação, né, como é o dinheiro do Fundeb. Essa foi uma luta bem grande. Nossa, foi um turbilhão. E depois disso, depois que acabou a Lei Aldir Blanc e a pandemia continuou, para mim veio a crise. Para mim veio uma crise muito grande de pensar em questões pessoais, profissionais. E pela primeira vez eu me vi sem fazer teatro e me vi sem a prática. Foi adoecedor, posso dizer, para mim, de não ter a prática, né, de não ter o encontro, de não estar com as pessoas, de não me sentir transformando as coisas. Foi muito, um momento muito difícil, um momento muito complicado. Psicologicamente, psicologicamente me afetou demais. E quando a gente começou a ter essa retomada, que eu retomei os trabalhos, em Vitória da Conquista, de repente eu percebi que
não era mais aquilo, ou que eu talvez precisasse de um tempo. Tempo esse que eu nunca me dei, eu nunca parei de fazer teatro, né? De fazer o teatro como eu faço, de estar em oficina, de estar em frente a grupos, de estar montando peça. É, então, eu precisei me dar esse tempo. Estou tirando, né, esse tempo para estudos, né? Estou me dedicando a esse curso da UFBA, para ver também o que eu retiro disso. Acho que a vida pede que a gente balanceie sempre os dois lados, né? Então, como eu fui muito da prática, agora eles me pararam à força e falaram, agora vê o que que você vai fazer daí. Acho que eu estou nesse momento de revisão e tenho aprendido muito com o pessoal mais jovem, principalmente a questão da valorização, da autovalorização do seu trabalho, coisa que eu não tinha. Para mim, a arte tinha que ser de graça, tinha que ser na rua, e a gente tinha que fazer, era quase um martírio fazer arte. Você tinha que sofrer, tinha que doer, tinha que ser batalha. Não sei, hoje eu estou tentando reformular tudo isso e me reconstruir sem deixar de contribuir como eu posso. Mas, sinceramente, eu sinto muita saudade de dar uma oficina, de dar uma oficina para 30 pessoas, por exemplo, sabe? Não tá ali com quatro, todo mundo separado, mantendo a distância de 1,5 metro, sabe? Tudo muito. Porque quando eu Realmente. voltei tinha muito isso, assim, peraí, todo mundo de máscara. Peraí, como é que eu vou fazer esse exercício de máscara? Não, peraí, e a distância? Entendeu? Então, eu tô deslocada, eu não sei o que fazer. Eu não sei se o que a gente está fazendo é teatro agora, nesse momento, ou se a gente está Fazer criando teatro sem outra contato. coisa. Não sei como é que vai ser. Esperar essa normalidade voltar, porque ainda não voltou, né? Enquanto a gente não estiver totalmente seguro. Não sei se isso vai acontecer. Às vezes eu fico pensando, será que vai acontecer da gente poder fazer um exercício pé com pé, joelho com joelho, testa com testa, sabe? Ninguém com ninguém. Será que vai rolar esse momento de novo, né? Não sei. Então, bem pesado. Confesso que já estou ansiosa para esse momento. E sobre suas produções, o que que você já fez assim que você considera como mais relevante em toda a sua experiência com o teatro? Olha, o que eu considero mais relevante é trabalhar com o texto Silêncio, do Peter Hendrick, porque foi importante para mim, enquanto atriz, a primeira vez que eu tive contato com aquele texto, que não tinha personagem. Eu acho isso muito legal do texto, de não ter personagem, não ter ator principal, não ter ator coadjuvante, não ter aquele que mata, aquele que morre, o vilão e o bonzinho. E da gente poder criar a nossa própria cena, e disso fazer uma costura. Então eu falo que o silêncio para mim ele não é um espetáculo, ele é um modo de trabalho. Aonde eu chego, que eu tenho que trabalhar teatro, a primeira coisa que eu jogo é esse texto. Depois eu invento outras coisas, mas a primeira coisa que eu jogo é esse texto, já para desconstruir o que a pessoa pensa de teatro, o que a pessoa pensa enfim, dessa noção que a gente tem do que é representação e tudo mais. Então, para mim, é a coisa mais importante que eu já trabalhei como atriz, que eu nunca vou esquecer. Inclusive, eu lembro as minhas falas, assim, até hoje, acho que eu sei praticamente o texto de cor. Como diretora, olha, eu sou tão grata por dirigir o Silêncio, tanto o Silêncio que eu dirigi aqui em Cândido Sales, como o que eu dirigi em Conquista, porque eu aprendo, eu cresço, eu evoluo, sabe? O silêncio era sempre diferente, e eu gosto que seja assim, sabe? Que não seja uma coisa engessada, que sempre mude, que sempre evolua e tudo mais. Então é bem interessante. Eu acho que é a coisa mais importante que eu já vi, que eu já fiz. É o texto Silêncio de Peter Hendrick. E para quem não conhece a peça Silêncio, é possível encontrar em alguma plataforma? Vocês disponibilizam? Tem no meu canal, no YouTube eu não uso meu canal para muita coisa ainda, mas eu coloquei lá uma gravação do grupo Apodil,
E tem também no da Trancos e Barrancos. Eu consegui recuperar uns CDs que tinha as gravações e coloquei lá por partes ainda. Mas tem Trancos e Barrancos e Canal Serena Lunar. Vocês vão encontrar Silêncio, Autoacusação. Maravilha. Então fica aí a dica. Então a gente chega a um momento interessante, Gabi, que você trouxe aí logo agora no finalzinho que você ainda se recorda da sua fala, né, na peça. Eu poderia sugerir que você trouxesse aqui para a gente, ou também, se você estiver disposta a trazer algum texto para você declamar, para você falar sobre algum personagem, esse momento é seu. Então, o que você quiser trazer para a gente, eu confesso que eu fiquei curiosa sobre a sua fala na peça do Silêncio. A minha fala na Peça do Silêncio era a fala inicial. Eu nunca esqueci. Eu vim ao mundo, eu me movi. Eu movi parte do meu corpo. Eu movi meu corpo. Eu me movi no mesmo lugar. Eu me movi do lugar. Eu me movi de um ponto para o outro. Eu tive de me mover. Eu fui capaz de me mover. Eu movi minha boca. Eu cheguei aos meus sentidos. Eu me fiz perceptível. Eu gritei. Eu falei. Eu fiquei em silêncio. Eu acho que o final faltou uma coisinha, mas era basicamente isso. Mas o que eu gostaria de ler é uma peça que eu sempre quis montar e nunca consegui montar ainda. Espero um dia montar a peça completa. A gente fez algumas intervenções com o Grupo Apodil, mas não chegamos a montar a peça. E tem uma parte que eu me identifico muito, que é aqui, ó, Liberdade e Liberdade, de Milô Fernandes e Flávio Rangel. É um clássico do teatro brasileiro. E aí o ator que fala esse texto era o Paulo Atruan. Ele diz assim: sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existente nesses metros de tablado? Esse homem é um homem de teatro. Nós achamos que é preciso cantar. Agora, mais que nunca, é preciso cantar. Por isso, operário do canto me apresento, sem marca ou cicatriz. Limpas as mãos, minha alma limpa, face descoberta, peito aberto, expresso documento. A palavra conforme o pensamento. Fui chamado a cantar e, para tanto, há um mar de som no búzio do meu canto. Trabalho à noite sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos, sem se tornar com isso menos pura. A voz sobe uma oitava na mistura. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas afeitas a escutar sem preconceito, para enganar o tempo ou distrair criaturas, já de si tão mal atentas. Não canto. Canto apenas quando dança, nos olhos de quem me ouve, a esperança. O que eu gosto desse texto, que ele começa falando que eu sou um homem de teatro, sempre fui, sempre serei um homem de teatro, né? E eu me lembro que quando eu comecei o curso na UFBA, fizeram um fórum para apresentação da gente, né? E todo mundo colocou a apresentação bonitinha. Aí eu só coloquei essa parte do texto, assim, operário do canto me apresento, né? Mas esse canto para mim é o teatro, é a minha arte. Tem uma parte que fala aqui que ele não canta para enganar o tempo ou distrair criaturas tão mal atentas, que ele só canta quando dança nos olhos de quem ouve a esperança. Eu não consigo fazer teatro que seja só um teatro bonito, ou só um teatro que faça rir.
sabe? Se ele não for um teatro que mova outras coisas, eu não consigo. E você se vê agitando o teatro em Cândido Sales? Olha, eu me vejo, eu me vejo agitando o teatro em qualquer lugar que houver público. Hoje eu não tenho mais a disposição de formar o público. Eu acho que essa coisa mudou. Antes eu cavava na unha. Hoje eu já não tenho essa mesma disposição. Mas se houver espaço para que eu apresente a minha arte, né, para que eu vou. E eu sou meio do contra agora, né? Agora eu tô encafifada com uma coisa. Eu tenho uma gratidão grande. Quando eu cheguei com o teatro aqui, a gente precisou fazer uma primeira apresentação do Silêncio, e o primeiro espaço que a gente usou para a primeira apresentação foi um espaço da igreja. Porque não tinha outro espaço, né, também, a não ser esse espigão. E eu estou encafifada que a academia vem colocando assim, esse pessoal de teatro de igreja, não sei o quê, teatro com preconceito. Eu não gosto de preconceito. Eu acho que aonde tem teatro, é teatro também, sabe? O pessoal faz tão bonitinho lá, um negócio de Cristo, eles têm eles acreditam no que eles estão fazendo, não estão ganhando nada para fazer aquilo. O pobre do Cristo leva toda chicotada, anda lá, prega na cruz, e a gente não vê isso como teatro. Então, assim, eu me vejo, sim, dando uma oficina aqui na igreja, porque, como eu disse, já tem o público, né? Já tem o grupo de jovens que frequenta a igreja, eu não vou ter que chamar público e tal. Então, aqui em Cândido Sales, eu acho que o espaço que eu daria a aula seria esse, assim, na igreja, ou até mesmo no terreiro de Umbanda, que aqui está começando a florescer as religiões de matrizes africanas. Então, eu sinto muito um chamado para esse lado, sabe? Desse teatro que é tão renegado, que é um teatro que é feito mais espiritualizado. Não sei, eu acho que eu sou muito de onda, né? Eu estou entrando na onda espiritual agora, dessa era de aquários aí, e tô me vendo mais nesses lugares aqui, né? Aqui na cidade de Cândido Sales, sabe? Mas a gente tem um espaço aqui, e eu queria até deixar registrado isso, que ele está sendo construído há mais de 10 anos. Eu não sei por quê. Tem mais de 10 anos que o Centro Cultural da cidade está sendo construído e não termina. Não terminam. Então, a maior dificuldade de se fazer teatro em Cândido Sales é a falta de espaço. Né? Como eu disse, a gente só vai ter os espaços institucionais, escolas, os espaços de igrejas, comunidades espirituais, assim, né, que tem os seus espaços, e com o meu grupo, quando eu trabalhava aqui, a gente ensaiava muito na praça, na rua, mas o sol machucava tanto a gente se queimava tanto debaixo do sol. Hoje eu não tenho mais essa condição, nem esse vigor, sabe, de enfrentar essas condições. Eu E sinto aí, também que a minha contribuição, de certa parte, foi dada. Estou aqui para contribuir mais, sempre que precisar, mas preciso também sentir que há espaço para isso. e aí no município tem outras pessoas, tem outros grupos também que mobilizam alguma coisa voltada ao teatro? Voltada ao teatro específico, não. Aqui tem mais o pessoal de grupo de dança e teatro, mas o que eu vejo é mesmo em igreja, que tem o pessoal do teatro, mas fora disso não tem. Que assim seja. E você tem alguma insatisfação, mais alguma insatisfação ou mais algum incômodo relacionado à cena teatral na sua cidade? Eu acho que é essa, né, a inexistência de políticas públicas voltadas para o teatro e a inexistência de espaços para o teatro. Não há nenhum espaço que eles possam disponibilizar, mesmo se a gente quisesse fazer uma oficina e tudo mais, voltado para o teatro, né? E
Um descaso total, um descaso total. Quando tem aulas aqui de alguma coisa assim, é só aula de violão, aula de música, aula de pintura. Eles nunca lembram do teatro. E o que que você pensa para o futuro mesmo? Ainda que a um futuro seja esse futuro com anos de construção do teatro na sua cidade, mas como é que você se vê no futuro? Em relação, se você ainda se vê voltada ao teatro, se você se vê voltada ao centro cultural que estão construindo aí na sua cidade, como você se vê? Olha, eu me vejo sim trabalhando com teatro, mas para o desenvolvimento pessoal, sabe? Foi muito enriquecedor o processo de trabalhar o teatro como uma atividade profissional, né, que pode profissionalizar as pessoas e tudo mais. Mas eu senti que não é essa a minha praia. Eu gosto das ferramentas do teatro que sirvam ao desenvolvimento pessoal. Então, no futuro eu imagino muito eu dando oficina em CAPS, sim, dando oficina esporádica, em escola, é, em instituições religiosas, como eu falei. Quando voltar essa tal normalidade, se é que vai voltar. E me vejo também tentando aprender melhor com as tecnologias, as possibilidades, porque eu vi nas tecnologias também uma grande oportunidade para a inclusão, né? Mais que falar exclusão tecnológica, exclusão digital, o que eu vi foi inclusão, sabe? Principalmente, como eu disse, o pessoal da zona rural, poder criar um canal. Vai dizer que aquele menino pegando o celular e criando um vídeo lá, ele não está fazendo teatro, sabe? Ele está fazendo teatro, ele está performando, ele está dando o máximo dele ali. Eu tô pensando muito nisso, né? Ele só ele. O teatro que eu sou acostumada a fazer envolve mais pessoas. Mas e aí, se a gente não puder mais se encontrar por um bom tempo, né? De estar pessoalmente, como é que a gente vai deixar de existir, vai deixar de fazer, vai deixar de produzir? Então, eu acredito que o que aconteceu em 2020 tem grandes possibilidades de acontecer novamente, né? Não igual como, mas o fato da gente ter que ficar isolado, o fato da gente ter que recorrer ao digital, e eu acho que o digital chegou para ficar, justamente porque ele inclui. Eu não preciso mais de ter um espaço para dar aula de teatro, eu preciso de um celular. É mais simples, é mais fácil. Então, eu me vejo também aprendendo a lidar melhor com outras tecnologias para além desse contato físico pessoal. Como de costume, né, e de prática nossa, te faço um pedido é, para que você, se você consegue resumir esse encontro que tivemos aqui hoje em uma fruta. Ah, sim. Ó, o sino da igreja tocou, viu? Aí me ajudou a lembrar da fruta. Confesso que ainda A estou no tela azul aqui, porque você contou que apresentou silêncio numa igreja. Tô com tela azul aqui ainda. pior, sabe o que que eu fiz na igreja? Chamaram a gente para fazer uma apresentação no nosso grupo de teatro. E aí eu não sabia o que fazer. Aí, tipo assim, chamaram para apresentar no outro dia, não dava tempo de criar. Falei, gente, vamos fazer o lava-pés. Vamos lavar pé, vamos pegar uma parte da Bíblia bonita lá e vamos ler. E pronto. E comprou toalha. A igreja deu dinheiro, viu, para comprar toalhinha, para enxugar o pé do povo, as bacias, tinha as bacias. Aí chegou um bêbado, com o pé bem inchado, bem na hora. E eu estava participando da peça como atriz, né? Aí eu peguei e fui lavar o pé do bêbado, ainda beijei. Eu lembro que as pessoas viravam assim o rosto. Mas foi muito legal, foi muito legal. Era um dos espaços que se abriam para a gente, né? Mas como eu disse que o sino da igreja tocou e me lembrou a fruta. A fruta que me remete a esse encontro, ela se chama araçá. Eu só comi uma vez, achei muito parecida com goiaba.
mas era pequena. Eu comi numa roça aqui de Cândido Sales. Parecia uma goiabinha pequena, sabe? O gosto chama-se araçá. Então, como hoje foi assim um episódio de Cândido Sales, eu só comia essa fruta essa vez e aqui ficou na minha memória por ser muito parecido com goiaba e goiaba é a minha fruta preferida. Confesso que eu nunca escutei falar de araçá, o nome? Araçá. Araçá, vou pesquisar mais sobre. A minha fruta é lixia. Trago aqui como uma fruta do desejo pelo momento, para que esse momento dure em nossas recordações e seja bastante lembrado. Foi muito bom, Gabi, estar com você nesse momento, estar também conhecendo mais profundamente é, sobre o cenário cultural, o cenário teatral de Cândido Sales. Acredito que poucos têm falado sobre, poucos têm falado assim, né? Quase nada tem falado sobre o teatro na região sudoeste e a gente conseguir trazer para esse momento e ter esse conhecimento, esse aparato da situação de Cândido Sales para a gente, ao mesmo tempo que você traz para a gente uma história uma história, né, todo um contexto que a gente olha e fala assim, nossa, que interessante. E quando a gente chega no presente, poxa, não é tão assim como poderia ser. Então, fica aqui o meu desejo de potência para as forças, para os grupos, para assim também como um apelo também para que vamos mover, vamos construir, vamos fazer teatro, vamos ser o teatro onde quer que estejamos. Então, trazendo agora para um encerramento, eu gostaria de saber se você tem mais alguma conclusão para nos trazer. Pode ser em formato de apelo, pode ser alguma colocação. Eu queria primeiro agradecer pelo espaço, né, de fala, pelo registro que vai ficar aí, quem sabe, para a eternidade, para a posteridade, com certeza. E o que eu queria finalizar e dizer é que a gente precisa muito, 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 muito mesmo dar valor e incentivar as políticas públicas. Não vou colocar só o teatro, tá? Vou colocar culturais como um todo. Se eu conseguir ser alguém, vou dizer bem assim, se eu conseguir ser alguém e se eu conseguir transformar alguém, foi porque eu recebi o privilégio, a dádiva de ter políticas públicas culturais que chegassem até mim. Políticas públicas. Minha família nunca pagaria aula de teatro para mim. Então, eu agradeço muito ao projeto Teatro Vocacional, que hoje chama-se Programa Teatro Vocacional, Programa Vocacional em São Paulo, porque engloba não só o teatro, mas dança, música e tudo mais. E assim, o meu desejo é que fosse um programa nacional, vocacional, que todas as cidades tivessem aulas públicas de teatro, de dança, de música, enfim, de cinema e de qualquer outra arte que pudesse vir, e que depois dessa política pública, que foi o projeto vocacional, o programa vocacional, outra coisa que me fez continuar entendendo meu lugar no mundo e persistindo foi a participação de festivais. E esses festivais só existiam porque havia as leis de incentivo para que as pessoas pudessem submeter projetos de festival e ter condição de realizar um festival com premiação para o grupo, pagando lanche, pagando transporte, e as leis de incentivos de projetos e editais, de editais de projetos também voltados para a cultura, principalmente para o teatro, né? É, que, que
possibilitou não só a mim, mas a outras pessoas ao meu redor, os meus alunos, os meus parceiros, eu não gosto nem de chamar de alunos, meus parceiros, a entender que poderia sim viver de arte, ou que a gente não precisaria pagar para fazer arte. Porque eu já eu paguei muito para fazer arte, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente é que a gente tem que brigar, né? Brigar, assim, para a gente não pagar para fazer arte. Pelo contrário, para a gente receber para fazer arte. Porque tem uma camiseta que saiu aí de um pessoal, eu vi, a arte dá trabalho, a arte é trabalho, uma coisa assim. Eu acho que é isso. Hoje eu estou nesse processo de entender que a arte é trabalho, sabe? Foi isso. Foi uma coisa muito emocionante quando eu li e me reconheci aqui na cidade de Cândido Sales, uma menina foi escrever um projeto para a Léo de Blanc, e ela colocou, o nosso grupo de dança já se apresentou, aí colocou tantos lugares e nunca cobrou nada por isso, nunca recebeu nada por isso. E aí eu vi como ela achava isso algo comum, quando não deveria ser, sabe? Então, eu queria terminar aqui falando sobre a importância das políticas públicas na vida das pessoas, principalmente das políticas públicas culturais. Infelizmente, hoje a gente não tem mais um Ministério da Cultura, mas eu acho que a gente deveria brigar para que voltasse o Ministério da Cultura, a gente deveria brigar para que a nossa cidade, como é o caso de Cândido Sales, não tem Conselho Municipal de Cultura, deveríamos brigar para ter um Conselho Municipal de Cultura, para ter um sistema de cultura, para que, como eu aprendi na Lei Aldir Blanc, para que o dinheiro da cultura chegue nas cidades. Foi uma luta, gente. Gratidão a todos os artistas que eu encontrei nesse processo, que me auxiliaram nesse crescimento, porque foi muito importante. Todas as cidades têm um sistema Fundeb da educação. Chega o dinheiro da educação para todas as cidades, por que não para a cultura? Então, a gente precisa brigar por isso. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.